Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que jogou ontem e foi derrotado pelo Volta Redonda por 2-1 lá na cidade de Cariacica. Inclusive, nesse vídeo a gente vai ouvir o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, dando ali as suas explicações, né, sobre a partida de ontem, uma partida onde o Vasco foi muito mal, com toda certeza a pior partida do Vasco até aqui. Mas também nesse vídeo vamos falar sobre negociações, né? Tem jogador do Vasco indo para Portugal, indo para o futebol português, tem negociação do Vasco aí com o camisa 10 do Racing, informação que vem lá da Argentina, informações aqui sobre Manu Capasso, sobre Charles Arangues, enfim, muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet, que é parceira do canal Machão da Gama, e lá na 1xBet você pode fazer suas apostas esportivas com segurança. Além disso, quem vem aqui do canal Machão da Gama ganha um bônus. No comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xBet para você fazer o seu cadastro e tem também o nosso código promocional. Você utilizando o nosso código promocional, o seu valor vai dobrar. Se você botar R$10, vai virar 20, se você botar 50, vai virar 100 e assim por diante, beleza? Para fazer aquela fezinha, 1xBet, que é patrocinadora aí de diversos campeonatos pelo mundo e patrocinadora também aqui do canal Machão da Gama. O link tá no comentário fixado. Bom, galera, ontem o Vasco foi derrotado pelo Volta Redonda, né, por 2-1, uma partida onde o Vasco foi muito mal, a pior partida do Vasco até aqui, com toda certeza. Se fosse uma equipe mais forte que o Volta Redonda, o Vasco poderia ter sofrido ali uma goleada, porque dava muito espaço, e o Vasco não conseguia criar, né? O principal construtor do Vasco na partida ontem foi o zagueiro Léo, o Léo Pelé. Inclusive, ele que faz a jogada do gol do Gabriel Peck, né? Ele constrói a jogada lá de trás, toca para o Peck e o Peck marca um bonito gol. O que mais assustou no jogo do Vasco ontem, com certeza, foi o buraco no meio-campo, né? O Vasco não tinha meio-campo na partida. Era uma desorganização, um buraco ali, tanto defensivo como ofensivo. Parecia que o Vasco não tinha nenhum jogador na posição. E ontem, quem jogou como camisa 10, entre aspas, foi o Alex Teixeira, né? E tivemos, infelizmente, mais uma atuação bem ruim do Alex Teixeira, né? Apagado, muito mal na partida, não conseguiu se destacar. A gente praticamente só ouviu falar no Alex Teixeira quando ele foi substituído, né? Quando ele foi anunciado na escalação e depois quando ele foi substituído. Uma partida muito ruim do Alex Teixeira, uma partida muito ruim do meio-campo em geral do Vasco, uma partida muito ruim do time todo do Vasco, né? Acho que tirando o Léo e o Gabriel Peck, a gente não pode destacar ninguém no jogo de ontem de forma positiva. O Vasco realmente foi muito mal, o Barbieri parecia em alguns momentos ali meio perdido, né? Não entendia algumas substituições, inclusive quando ele tira o Gabriel Peck, que vinha sendo o melhor jogador do Vasco na partida. Enfim, não foi uma noite feliz do Vasco ontem como um todo, né? Da equipe, do treinador, uma partida muito ruim, onde o Vasco saiu derrotado pelo Volta Redonda. E o Maurício Barbieri falou sobre a partida, né? Na entrevista coletiva ele foi perguntado, né, o que poderia tirar de lição desse jogo, falou sobre Alex Teixeira, né? Disse que o Teixeira ainda está entrando na sua melhor forma, no seu melhor ritmo, e tentou explicar o que aconteceu no jogo de ontem. Confira só. Bom, boa noite. A situação do Alex não é um teste. O Alex, embora ele tenha iniciado a carreira como um jogador de velocidade do lado, já nos últimos anos, até antes de voltar para o Vasco, ele já vinha atuando mais centralizado. Ele é um jogador de uma técnica muito boa, é um jogador que tem facilidade para fazer gols, a gente conversou sobre isso. É um jogador que ainda vem adquirindo a melhor forma, até por isso ele não fez os 90 minutos. Vocês vão se lembrar que a gente teve um cuidado até com ele nesse processo inicial de segurar, colocar ele um pouquinho depois. E a gente não pode esquecer que tinha um adversário que também vai criar dificuldades. Eles se fecharam bastante, fizeram muitas vezes uma linha de 6, 7 jogadores e davam para a gente só mais esse espaço por fora.
Eu acho que o que faltou, claro que a gente cometeu erros, e os erros são normais, são da condição humana, mas também no início de trabalho, eu tenho batido muito nessa tecla, a gente recebeu um número grande de novos jogadores, teve saída de jogadores, eu acho que o clube tem se manifestado bastante nesse sentido, a gente está num processo ainda de formação do elenco, então os erros vão acontecer, a gente errou bastante. O que eu não posso reprovar e que eu tenho que valorizar da minha equipe foi a atitude, a disposição de buscar o resultado até o final, de criar as oportunidades. No relatório que eu recebi interno que a gente teve 8 oportunidades de gol, fizemos só 1. Então, melhorar essa eficiência também é importante, né? Eu acho que a tônica do jogo acabou passando por aí. Então tá aí, esse foi Maurício Barbieri dando as suas explicações sobre a derrota do Vasco ontem para o Volta Redonda por 2-1. O Vasco tem que abrir o olho e não pode mais tropeçar nesse Campeonato Carioca, né? Afinal de contas, o Campeonato Carioca dá vaga para a Copa do Brasil. Se o Vasco não se classificar para as semifinais, o Vasco não terá vaga garantida na Copa do Brasil. Vai ter que disputar aquela Taça Rio entre o quinto e o oitavo para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Então, não pode mais dar mole. Na quinta-feira, o Vasco já tem que dar uma resposta imediata, vencendo a equipe do Resende em São Januário. Mas vamos aqui mudar de assunto, falar de saídas e falar também de chegadas, né, de possíveis chegadas nesse time do Vasco. A gente começa falando sobre uma saída. O atacante Zé Santos acertou com o Feirense, da 2ª Divisão de Portugal. O Feirense acertou com o jogador por empréstimo com opção de compra. Então, eu acho que foi uma negociação aí boa para o Vasco, já que o Zé Santos é um jogador que não seria utilizado, né, nessa temporada. Ele teve ali algumas oportunidades, não conseguiu corresponder. Foi um jogador que foi contratado no ano passado, né, para a Série B, após se destacar no Campeonato Catarinense, mas no Vasco não conseguiu aí desenvolver um bom futebol, não seria aproveitado, não teria vaga. O Vasco empresta esse jogador ao Feirense com opção de compra. Tomara que lá ele consiga fazer uma boa temporada, né, e depois renda alguma grana aí ao Vasco. Então o atacante Zé Santos não é mais jogador do Vasco, acertou com o Feirense de Portugal por empréstimo. E agora a gente fala aqui das possíveis chegadas, né? Afinal de contas, depois de ontem ficou escancarado ainda mais que o Vasco precisa muito reforçar o seu time para a temporada de 2023. O elenco ainda é muito fraco, né? Eu até disse ontem no pós-jogo, deu 40 do segundo tempo, as opções para entrar eram Vinícius e Galarza. Então, assim, jogadores que, com todo respeito, não adianta mais insistir, não tem mais espaço no Vasco. Então, assim, precisa muito reforçar esse time para a sequência da temporada. E a gente começa falando sobre o Manu Capasso, né? A novela Manu Capasso, que está aí nos seus capítulos finais, né? Já está praticamente aí tudo certo entre Vasco, Atlético Tucumã e Manu Capasso. E a gente deve ter aí nas próximas horas, né, esse negócio sendo sacramentado. O zagueiro Manu Capasso sendo confirmado aí como reforço do Vasco. O jogador, inclusive, já se despediu lá dos seus companheiros de Atlético Tucumã. Mas é aquilo, né? Essa negociação do Capasso já teve tantas reviravoltas que eu não duvido nada de daqui a pouco ter outra reviravolta. Mas nesse momento a situação está muito bem encaminhada. E ontem surgiu a informação de 2 jogadores, né? Um volante e um camisa 10. A gente começa falando aqui sobre o camisa 10, que é o meia paraguaio Matias Rojas, que joga no Racing da Argentina, é o camisa 10 do Racing. De acordo com a imprensa argentina, o Vasco fez uma proposta oficial pelo Matias Rojas, jogador do Racing da Argentina. Não temos aqui os valores, né? Mas é a informação que circula lá na Argentina que o Vasco teria feito uma proposta por esse jogador. Ele tem contrato com o Racing até o dia 30 de junho de 2023, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato, fechar de graça com qualquer outro clube, mas só poderia jogar por outro clube a partir de julho, né? E a informação lá na Argentina é que o Vasco faria uma proposta ali com uma compensação financeira ao Racing, para o Racing liberar o jogador de uma vez. O Vasco acertaria com o jogador, ele já viria de imediato, né? O jogador tem 27 anos, é a camisa 10 do Racing, jogador também da seleção paraguaia. Seria uma contratação realmente interessante caso acontecesse, né, do Matias Rojas. Vamos aguardar e tendo mais informações a gente traz aqui no canal. E ontem também surgiu uma informação do companheiro Jorge Nicola sobre o Charles Arangues, chileno, volante, que aqui no Brasil jogou no Internacional e que também termina o seu contrato agora em junho de 2023. Ele tem 33 anos de idade
E o empresário do jogador, o André Curi, confirmou ao Jorge Nicola que houve um contato de dirigentes da 777 para sondar a situação do Arangues. É um volante e é um baita jogador, né? O Charles Arangues é um baita jogador. Ele se destacou aqui no Brasil no Internacional. O Inter, inclusive, tem a intenção de trazer o jogador de volta, né? E do Inter ele foi vendido para o Bayer Leverkusen, lá da Alemanha, e tá lá há umas 5 temporadas já no Bayer Leverkusen. E agora o seu contrato está se encerrando, né? Em junho termina o seu contrato. O Vasco tem interesse. Fez uma sondagem, né? Na verdade, segundo o empresário do jogador. A gente aguarda também e tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!